No vídeo de hoje eu vou te mostrar como orientar os seus treinamentos, mesmo se você não tem nenhum equipamento como uma cinta cardíaca ou um medidor de cadência. A evolução está ao alcance de todos. Fica comigo que é depois da vinheta. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje voltado para você que tanto me procurou aqui, que vem falar comigo, olha, eu quero me desenvolver nos meus treinamentos, eu quero melhorar, eu quero fazer um treinamento orientado, mas eu não tenho uma cinta cardíaca, eu não tenho um medidor de cadência, eu não tenho nenhum material de registro. Eu até registro os meus treinos, por exemplo, no Strava, mas eu não tenho nenhum outro equipamento. Como que eu faço? Bom, eu estou aqui para te apresentar uma solução que é muito utilizada, ela é validada cientificamente, é utilizada por treinadores, por profissionais de educação física, por atletas, inclusive de alto desempenho. É claro que os atletas de alto desempenho utilizam também dessa estratégia junto com todos os equipamentos para registrar potência, para registrar frequência cardíaca, para registrar cadência. Mas se você não quiser dispor agora de comprar uma cinta cardíaca, de ter um medidor de cadência, não é motivo para você deixar de treinar de forma orientada. Como que você vai fazer isso e como que os profissionais de educação física fazem? Eles utilizam uma ferramenta chamada tabela de percepção subjetiva do esforço. Eu vou apresentar para vocês essa tabela aqui nesse vídeo, né? Vocês estão vendo aqui essa tabela. Essa tabela é uma tabela que vai mensurar os seus esforços numa escala de 1 a 10. Existem outras tabelas que mensuram com outras classificações, de 5 a 20, de 1 a 5, só que a mais comum e a mais utilizada é essa escala de 1 a 10. Eu coloquei umas cores aqui nessa escala, inclusive para ajudar a gente e para a gente entender como que funciona esse esforço. Utilizar essa tabela é muito simples, só que depende também de você cada vez mais ir conhecendo o seu corpo, como que o seu corpo funciona e avaliando como que você se sente durante um pedal. Então vocês estão vendo aqui uma tabela de percepção subjetiva do esforço, que é uma tabela numerada de 1 a 10. Eu trouxe aqui nessa tabela, depois eu vou deixar na descrição um link para vocês baixarem essa versão aqui grandona e uma versão pequenininha que vai caber no celular de vocês também, na telinha do celular, para vocês acompanharem, tá? Essa tabela está numerada de 1 a 10, né? E além disso eu coloquei algumas cores para ajudar. E está falando também como que você deve se sentir quando você estiver pedalando. Vamos aprender a utilizar essa tabela aqui e eu vou te mostrar depois como que você vai orientar seus treinos com ela, tá bom? Então veja, a gente tem ali primeiro o esforço 1, 2 e 3. Então quando você estiver pedalando, você vai pensar o seguinte, esse esforço que eu estou fazendo agora, como eu estou me sentindo numa escala de 1 a 10? Então se você estiver se sentindo na escala 1, 2 ou 3, você está pedalando numa carga muito leve para você, é percepção subjetiva do esforço, tá certo? Então, o que isso representa do ponto de vista de esforço? Eu sinto um esforço mínimo, então 1, 2 ou 3. A gente vai quantificando, né? 1 é muito leve, 2 ainda é muito leve, mas não tão leve quanto 1. 3 ainda é muito leve, ainda sinto um esforço mínimo, mas não é tão leve quanto o 2 e o 1, correto? À medida que eu vou pedalando mais forte, seja jogando marcha para baixo para pedalar mais forte, ou começou uma subidinha, ou eu comecei a cansar mais porque o tempo de treino foi durando muito, o esforço foi ficando, né? Não é mais muito leve, agora o esforço é leve, pode ser 4 ou 5. Como que eu sei que eu estou fazendo um esforço leve? Eu sinto um leve calor, só que sinto que ainda está fácil, tá? É uma boa percepção para você entender. Depois disso, a escala 6 e 7 é o esforço moderado, um pouco pesado. Então eu estou pedalando ali, estou sentindo que está um pouco pesado. Como que eu vejo isso? Eu sinto um cansaço moderado, só que eu ainda consigo, por exemplo, conversar durante o treino sem perder o fôlego. Então, se eu estou nesse sentimento aí, eu sei que eu estou ou no 6 ou no 7. E aí eu vou começar a pedalar mais pesado. Vamos supor que no seu treino tem algum estímulo aí mais pesado. Então eu estou sentindo que está muito pesado. Eu vou dar nota para esse esforço de 8 ou 9. Por exemplo, estava no plano, comecei a pegar uma subida ali, e aí fui cansando e senti que está muito pesado, né? Senti o quê? Sinto um cansaço grande e não consigo conversar durante o treino porque eu estou sem fôlego, tá certo?
Então é um estímulo muito pesado, que seria 8 ou 9 nessa tabela aí de percepção subjetiva do esforço. E tem o esforço 10, que é o esforço máximo, exaustivo, e que por ser máximo a gente não consegue manter por muito tempo, onde você pensa o seguinte: estou extremamente cansado e sem fôlego. Quando que isso acontece? No final de uma subida, por exemplo, onde você dá aquele esforço final, bem curtinho ali, você não consegue mais, você obrigatoriamente, você, tipo, a subida acabou, você tem que sentar, botar a marcha leve e descer um pouco aqui nessa escala de percepção, né? Eu sempre brinco, mas é verdade, quando sai aquele cachorro do meio do nada, na estrada atrás de você, latindo e correndo atrás de você, querendo te morder, você dá aquela acelerada violenta, né? Você faz aquele esforço rápido ali, que você vai no exaustivo, né? Se você é um atleta numa prova, você vai fazer um sprint, uma chegada, né? Um tiro curto. Então, são esforços curtos que você sente um esforço máximo ali, exaustivo, que depois dele você não consegue manter durante muito tempo, você tem que diminuir o ritmo, e aí depois você vai recuperando, saindo ali do máximo para o muito pesado, depois para o moderado, depois para o leve, certo? Essa é a tabela de percepção subjetiva do esforço. Veja, ela muda muito quando a gente está pedalando. Então, eu fui fazer uma subida, e aí ficou muito pesado, e logo depois teve uma reta, ficou moderado, e aí eu aliviei a marcha e ficou leve. Aí teve outra subida de novo, foi de novo só para o moderado, porque era uma subida curta. Aí depois teve a reta que ficou leve, aí depois teve uma outra subida que eu fui lá no máximo e depois voltei. Vai alternando, vai oscilando muito. Por quê, gente? É o mesmo padrão de oscilação, por exemplo, se você tivesse com um frequencímetro e uma cinta cardíaca. Teve a subida, frequência cardíaca lá no alto, depois ela baixa, fica moderada, depois a gente alivia mais ainda, ela fica leve, depois subiu de novo, depois a gente ficou cansado e a frequência cardíaca sobe. Ou seja, essa oscilação da frequência cardíaca é uma oscilação também da nossa percepção do esforço. Do tanto que eu estou percebendo que eu estou bem, que o esforço está leve, que o esforço está muito pesado, que o esforço está moderado, que o esforço está muito leve. E por que eu coloquei essas coresinhas na tabela aqui? Ó? Porque dá para a gente ter uma comparação entre como eu me sinto, inclusive com as zonas de treinamento. Então é como se o verdinho aqui, ó, o 1, 2 e 3 da tabela, fosse a zona 1 nas zonas de treinamento de frequência cardíaca. Para quem não conhece, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre as zonas de treinamento com frequência cardíaca. Veja, a zona 1 é muito difícil a gente pedalar em zona 1, como é muito difícil também a gente fazer esforços muito leves. Entende? Por quê? Porque um pouquinho que a gente pedala, a frequência cardíaca já sobe. Essa percepção subjetiva do esforço aqui já sobe. Né? Não é mais um esforço tão mínimo assim. A gente às vezes já começa a sentir um leve calor e a gente já passa ali para o 4 e para o 5. Mas é possível pedalar ali no 3 também, né? No 2, correto? O 4 e o 5 se equivaleriam à zona 2 do treinamento de frequência cardíaca. O 6 e o 7 se equivaleriam à zona 3 da zona de frequência cardíaca. O 8 e o 9 se equivaleriam à zona 4 e o 10 seria equivalente à zona 5, tá certo? Bom, André, então tá bom, você me apresentou a tabela aí, como que eu posso utilizar ela nos meus treinos? Eu vou comparar aqui com vocês, trazer um comparativo de um mesmo exercício nas zonas de frequência cardíaca com as zonas de percepção subjetiva do esforço, tá certo? Vamos pensar, por exemplo, um treino intervalado, tá? Tem também vídeo sobre treino intervalado aqui no canal, vou deixar na descrição. Vamos pensar um treino intervalado, um exercício intervalado que seja o seguinte: 4 repetições de 3 minutos na zona 4, com 2 minutos de recuperação na zona 2, tá certo? Esse mesmo exercício, na tabela de percepção de esforço, se você for fazer, se você for treinar por ela, você vai fazer 4 repetições, correto? 4 vezes. 3 minutos na PSE 8 e 9, ou seja, você vai pedalar 3 minutos sentindo que está muito pesado, né? Sentindo um cansaço grande, sem conseguir conversar durante o treino porque está um pouco sem fôlego, tá certo? Então você vai fazer 3 minutos aí nesse estímulo 8 e 9,
e depois 2 minutos de recuperação no estímulo 4 e 5, sentindo que está leve. Então são 3 minutos forte, depois 2 minutos leve, né? 3 minutos onde você está sentindo muito pesado e depois se alivia a carga, onde você vai deixar leve, sentir um leve calor, mas sentindo que ainda está fácil. Ora, quando você está fazendo com frequência cardíaca, você fez lá os 3 minutos na zona 4, até você chegar na zona 2, vai demorar um pouquinho, né? Você vai passar um tempinho pela zona 3 até chegar no 2. Vamos supor que esses 2 minutos para você sejam suficientes, né? Na percepção subjetiva do esforço, a mesma coisa. Você fez o esforço ali que você classificou como muito pesado, 8 e 9, para você chegar no 4 e 5, você vai ter que aliviar a carga e ir descansando. Vai passar pelo 7, vai passar pelo 6, até chegar ali no 5 e no 4, correto? Mas essa é uma forma de você treinar mensurando a sua intensidade, mesmo sem ter uma cinta cardíaca, correto? Você pode fazer isso treinando por conta própria. Eu faço isso com alunos e atletas que treinam comigo que não têm cinta cardíaca. Eu passo o treinamento para eles desse jeito que eu mostrei aqui para vocês, baseado na tabela de percepção subjetiva do esforço. Então agora que você já conhece essa tabelinha de percepção subjetiva do esforço, você pode utilizar ela nos seus treinos, porque agora você sabe quanto que você está fazendo estímulos fortes, muito fortes, moderados, fracos, muito fracos, e aí você pode construir o seu treinamento, né? Se você está treinando por conta própria, você pode organizar a intensidade do seu treinamento com essa tabela, e se por acaso você treina com um treinador, aí é tranquilo, ele vai organizar os seus treinos de acordo com os seus objetivos, e você vai acompanhar a intensidade dos treinos, obedecendo a intensidade da tabelinha ali de percepção subjetiva do esforço, que o seu treinador vai passar para você. Então é isso, vou ficando por aqui, deixando claro o meu convite que eu sempre deixo. Se por acaso você está querendo desenvolver cada vez mais no ciclismo e acha que chegou a hora de treinar com um treinador, eu deixo sempre um linkzinho aqui na descrição dos meus vídeos chamado Treine Comigo. Lá você vai conhecer meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas, de treinamento, de planilhas, e vai ser um prazer ter você no meu time de atletas. Bom, deixo também um convite para você curtir aqui o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não está inscrito, porque tem vídeo novo toda semana. Um grande abraço para você e bons treinos!